Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, segunda-feira, 29 de julho, começa agora mais uma edição do programa Opinião Agora. Você já conhece a nossa página no Facebook? Acesse facebook.com/Opinião Agora. Lá você vai ver quem foram os nossos entrevistados, encontra links para rever as entrevistas e pode também dar sugestões de pauta, pedir informações, enfim, esse espaço é seu, participe. E hoje aqui comigo no estúdio eu converso com o Monsenhor Luiz Gonzaga Giuliani, ele que é o pároco que está à frente aí da paróquia São José da Paulista. Muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, com muita alegria que se me encontro presente nessa TV para manifestar primeiramente minha alegria por ser bem acolhido, por essa oportunidade falar algo sobre Madre Cecília do Coração de Maria, cujo processo de canonização está acontecendo em Roma há já mais de 16 anos. O senhor é o juiz delegado desse processo de canonização, né, da Madre Cecília do Coração de Maria, que é fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. Monsenhor, o que significa esse processo de canonização para a nossa cidade? E até o senhor falava, né, que é o momento de estar se falando sobre canonização de vários santos aí pelo mundo e a gente não tem falado sobre Madre Cecília, né? É um processo que tem início no lugar onde ela faleceu, né, onde ela deu testemunha de virtude, de santidade, né, e que é um processo meio diocesano. E depois dá um início solene, e se institui um tribunal para isso, né, que foi constituído pelo bispo falecido D. Eduardo Quack, né? Então, para começar, ele tem que fazer um decreto instituindo esse tribunal. E sempre o responsável é o bispo diocesano. Como ele não tem tempo disponível para presidir esse tribunal, então ele nomeou a mim como no seu lugar como delegado, né, do processo, depois outro padre, Sebastião, como promotor, e várias irmãs da congregação franciscana do Coração de Maria, para ser notárias, secretários desse processo que teve início em 6 de setembro, né? Podemos lembrar... Faz 18 anos? 6 de setembro. Há 18 anos. Já faz o início do processo, começou em 1992. 6, né, de setembro de 92. Né? Mas antes de acontecer essa organização do tribunal, o bispo tem que consultar, o bispo diocesano, os bispos da província, do estado de São Paulo. Todos os bispos foram consultados, colocou a situação da irmã, das suas virtudes, das qualidades, fundação de uma congregação franciscana que há muitos anos já existia, e para a aprovação dos bispos. Depois da aprovação dos bispos, o bispo faz um requerimento à Roma, Sagrada Congregação da Causa dos Santos, apresentando a vida, um resumo da vida, se há possibilidade de introduzir esse processo em Roma para que um dia possa ser canonizada essa irmã. Depois veio essa resposta lá de Roma, Sagrado Coração, nada impedia que desse início a este processo na Diocese de Piracicaba, né, da Madre Cecília do Coração de Maria. Então, instalou-se o tribunal, né, oficialmente, publicamente,
na Igreja dos Frades, e depois o tribunal foi instalado quando se ouviu todas 100 e tantas testemunhas que conviveram com a irmã, né, conheceram a irmã, né, e esse tribunal foi instalado lá numa sala especial, por Lar Escola Coração de Maria, por sinal que foi fundada por ela também. Ela fundou a congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria e depois já tinha fundado o Lar Escola para acolher todas as crianças órfãos de toda a região de Piracicaba. Tinha mais de 100 meninas lá, órfãos. Naquele tempo, Piracicaba era pequenina, uma cidade muito pequena, e ela tem que dar formação, instrução e alimentação para todas essas crianças. Portanto, naquele tempo não tinha condução, usava uma carroça, que era de carroça para o sítio, todos tinham estrada de terra, pedir ajuda para a manutenção dessa escola de órfãos, né? Orfanato Coração de Maria. Tanto assim que toda a devoção de Matricília, a confiança toda, ela sempre teve do Coração de Maria. Quando faltava alimento, faltava sapato, roupa para as crianças, ela convidava as crianças para ir na igreja, rezar, pedir a Jesus lá no sacrário, que providenciasse. E às vezes faltava muitas roupas, e às vezes ficava rezando lá com as crianças, pois, em certa hora, a campainha tocava lá no orfanato, gente oferecendo o sapato, oferecendo a roupa que as crianças estavam precisando. Deus. Então, ela dizia sempre, Coração de Maria, tudo providencial, né? Tudo providencial, né? Então, depois, agora, com respeito do processo, né? Depois que o processo terminou, né, em Piracicaba, né, terminou em 12 de janeiro de 1922, de 97 dias, né? Porque em 1922 iniciou o processo e terminou em janeiro de 1997. Uma sessão solene na catedral, né, com todos os caixotes, incluindo todas as fotografias, né? Madre Cecília levou uma vida de bastante simplicidade, né, Senhor? Sim. E depois, cadernos e mais cadernos, livros e mais cadernos sobre a vida da irmã Cecília, sobre todas as testemunhas, né, que se fizeram presente no tribunal, né, que a gente ouviu durante mais de 4 anos, uma vez por semana, né? E então o caixote que foi para Roma era muito grande, muito grande. Foi 2 caixotes enormes, não sei quantos metros de largura e de altura, né? Quantos quilos, que foram levados para Roma. E levado para Roma, né? A comunicação aceitou o processo, como já disse, aprovou e começou a andar o processo, né? Lá em Roma, é nomeado lá um relator do processo, lá na Sagrada Congregação, depois um postulador, que é um frade capuchinho, para acompanhar o processo em Roma. E para facilitar, né, certas dúvidas, certas perguntas a respeito do processo, a congregação enviou uma irmã franciscana, né, que conheceu também a irmã daqui do Brasil, ficou lá 2, 3 anos lá em Roma, estudando a língua e acompanhando o processo. Nós tivemos um pouquinho de dificuldade no andamento do processo, né, porque o relator era polaco, sabe, a língua é complicada e estava difícil entender o português, né? Então ele começou a pedir que fizesse a transcrição do processo aos poucos em língua italiana, para que ele pudesse melhor entender a vida, as virtudes da Mãe Cecília do Coração de Maria. Isso atrasou o processo lá, atrasou bastante o processo por causa disso, na verdade. Mas agora o processo está na situação de a posição dos cardeais, dos bispos, advogados, médicos que trabalham na congregação, uma posição, né, sobre as virtudes heróicas da mãe. Ela já, depois que
foi aceito o processo, foi aprovado o processo, ela começa a se chamar serva de Deus. Serva de Deus, serva de Deus, né? Mãe Cecília do Coração de Maria. Né? Porque em vida ela tinha outro nome, que era Antônia Martins de Macedo. Não tinha Cecília no nome. É? Ela não tinha Cecília no nome dela. Mudou o nome, mas na congregação, quando ela fez os votos, que ela fundou, ela mudou de nome, Madre Cecília do Coração de Maria. Mas sempre, o povo sempre chamou Mãe de Cecília, porque era sempre, realmente, uma verdadeira mãe de todos aqueles órfãos. Tratava com carinho, dava formação, dava profissão para as moças, todos lá saíram bem formados e orientados na vida. Tanto assim que nós, uma vez, fomos em São Paulo, lá no Osasco, vi uma testemunha de uma menina que foi formada pela mãe Cecília, né? Lá em Osasco, ela fundou uma casa de órfãos semelhante à da mãe Cecília. Tudo que ele aprendeu, né, com a mãe Cecília, que em Piracicaba, ela fez lá em Osasco, em São Paulo. Né? E cuidando das crianças órfãs, tanto é que eu lembro muito bem que ele já tinha médicos formados, de órfãos, formaram médicos, que cuidavam da entidade, advogados formados que foram órfãos lá fundados, e também formados por essa senhora, e que cuidavam também da entidade. Como sempre, se precisa um advogado, precisa de médico, a entidade, e esses recém-órfãos, né, formados como médicos e advogados, e estavam a serviço da entidade, dessa casa de órfãos lá em São Paulo. E voltando ao assunto do processo, e agora está na situação de transformar a irmã em chamada venerável. Se as virtudes que ela praticou, fé, esperança e caridade, foram realmente provadas, então, pela Sagrada Congregação dos Santos, por todos que compõem o tribunal, ela será chamada venerável e à espera de um milagre aprovado pela Sagrada Congregação para ser beatificada. Né? Como aqui há pouco foi beatificado em Axica, lá de Minas, talvez um padre logo mais também vai ser beatificado lá também de Minas, que foi provado as virtudes heróicas dele, e também parece que o fato extraordinário, parece que já foi provado com milagres, pode ser que logo mais serão beatificados. Mas não tem um tempo para que isso aconteça ainda, né, Monsenhor? Não tem um tempo ainda previsto que leve ainda para a beatificação, né? Não tem. Tem que, então, esse trabalho de questionamento, né? Eles questionam lá, vez mandam aqui para a Congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria, certos questionamentos, para que a congregação responda a respeito da vida das irmãs, né? Sobre a vida de fé, vida de caridade, a vida de amor, a vida de esperança que tinha em Deus, né? Precisa provar que realmente ela viveu uma vida piedosa e santa, né, durante toda a sua vida, né? E eu posso dizer também o porquê que deu início à congregação, ao processo de canonização da Mãe Cecília. Porque aconteceu um fato, podemos dizer, não foi levado para a Sagrada Congregação, se bem que foi, na história, foi levado para a Sagrada Congregação, um senhor Pedro, ele era paraplégico, andava de cadeira de rodas, né? E eu sei que ele já conhecia a Mãe Cecília, eu não tenho bem certeza se ele foi órfão ou não no tempo passado, então ele começou a rezar, pedir para a Mãe Cecília, sabe? Né? E ele conseguiu a cura, abandonou a cadeira de rodas, estava com quase que a coluna atrofiada, abandonou e voltou à vida normal. Tanto assim que depois que ele foi curado, ele se ofereceu para ser motorista da congregação. Justamente dessa viagem que eu fiz a São Paulo, com o padre, com as irmãs todos, para projetar um tribunal para vir essa senhora lá de Osasco, né? Ele que foi motorista, nos levou, ele que era o motorista. Olha só. Esse é o Pedro, que muitos anos
Ele já faleceu, mas muitos anos ele que foi motorista das irmãs. Uhum. E aí deu início nesse processo? Foi aí que esses outros casos, a irmã da vida dela piedosa, o tempo que ela conviveu, né, que ela conviveu lá no chalé, né, é coisa que falei pessoalmente, mas ainda não diante da TV, né, que a vida dela, da irmã, sempre viveu dentro da comunidade. Né? Primeiro, como já disse, ela vivia com os frades capuchinhos, como já disse, como catequista, era com outras moças, né? O começo da vida dela foi assim, na vida de igreja. No começo, ela vivia com um grupo de moças, como catequista, colaborando com as missões dos padres capuchinhos, né? E de capuchinhos, pois o pai obrigou a casar, aí ela casou com um senhor que era dado a bebida, não tratava bem nem a ela, nem as crianças depois. Depois ela veio a falecer, mas ela cuidou do marido com toda a paciência, com todo amor, porque ele é dado a bebida alcoólica, né? Tanto assim que os filhos que nasceram foram bem normais. Dois meninos não bem normais. Agora a filha Rosa, essa foi excepcional, né? Surda, muda, única que ela, medo de se expressar, gritava várias vezes por dia, gritava, queria falar, acho que não conseguia falar, mas ela estava excepcional de uma vez, né? E tanto assim que o bispo, depois que ela fundou a congregação de Corações de Maria, juntamente com o Frei Tiago, né? Até posso dizer algo como aconteceu isso. Então ela casou, né? Depois ficou viúva, aí ela realizou o desejo que ela sempre teve com outras moças, de viver em comunidade, né? De oração, de sacrifício, de penitência, rezando pelo bem da congregação dos padres capuchinhos, que naquele tempo eram todos missionários, pregavam em missões, várias paróquias, várias capelas do sítio, né? Então, a 6 de janeiro de 1896, ela teve uma inspiração, assim expressou. Desejava arranjar uma casa, morando com algumas irmãs da Ordem Terceira de São Francisco, né? Pudesse levar uma vida de oração, de trabalho, auxiliando os padres capuchinhos nas árduos trabalhos, né, que ele encontrava para pregar missões para os pobres, Piracicaba começou a juntar muitas favelas e outras coisas mais. Então, ele comunicou esse desejo da companheira, um frei italiano que estava aqui aí no convento, o frei Luiz Maria de Santiago, né, e se ofereceu para ser diretor espiritual dessas moças antes da fundação. E comunicou esse desejo aos companheiros, ao Frei Tiago, Frei Luiz Maria de Santiago. Né? Imediatamente iniciaram as obras da construção do lar Coração de Maria, naquele começo do século, quase do século passado, né? Templo, cidade pequena, Piracicaba, a maior parte rural, né? Começou esse início de construir um asilo para acolher todas essas meninas pobres de Piracicaba e da região toda. Mais de 100 crianças a irmã Cecília acolheu, né? E depois do dia da inauguração, né, dessa casa, de cenário, escola que existe até hoje, né, o Frei Luiz declarou: daqui em diante as meninas pobres não chorarão mais as lágrimas da orfandade, pois o coração de Maria, nossa mãe, a todos oferece auxílio e agasalho maternais. Foi justa a expressão também, completando o desejo da mãe Cecília, né? E também a afirmação e a declaração do cofundador dessa congregação, que foi o Frei Luiz Maria de Santiago Capuchinho, que residia e trabalhava no convento aqui de Piracicaba. Então, em 30 de setembro de 1900, portanto, no outro século,
no mesmo asilo, 7 irmãs, que eram da Ordem Terceira de São Francisco, deu início à congregação das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria, sendo a fundadora, recebia o nome de Madre Cecília do Coração de Maria. E esse exemplo de humildade também foi apresentado pelo Papa durante a visita. Isso deve facilitar o processo de canonização da Madre Cecília, o senhor acredita? A valorização desse comportamento de humildade, que inclusive foi muito bem apresentado pelo Papa, né? Isso deve facilitar o processo de canonização? Ele era jesuíta, uma ordem que foram os grandes missionários do Brasil, Anchieta, Nobre, fundador de São Paulo, tudo, mas de espírito franciscano, como religioso, todos eles fazem os 3 votos, né? Castidade, pobreza e obediência, não é verdade? Ele também fez esse voto como jesuíta que era, né? E que é, né? E assim todas as congregações fazem esses mesmos votos. Naturalmente que com essa apresentação do novo Papa, dessa congregação, desse processo, eu tenho certeza que vai valorizar muito, porque é justamente uma congregação destinada a cuidar dos órfãos, dos pobres, dos doentes e outras coisas mais. Tanto é que logo depois que a congregação se firmou aqui em Piracicaba, era que começaram as primeiras que trabalhar na fundação do lar dos velhinhos da Piracicaba. Elas estão até hoje trabalhando lá, desde a fundação. Depois, também foram diretoras da Santa Casa de Misericórdia, elas que eram responsáveis pela Santa Casa de Misericórdia. Fundaram outras casas, em Amparo, 3, 4 casas, e a congregação começou a crescer, e diante de outras tantas moças de Piracicaba que se alistaram, pediram para ingressar na congregação, puderam abrir várias casas de hospitais, de orfandade e outras coisas mais, né, com a presença das irmãs franciscanas do Coração de Maria. Então, essa é uma parte da vida da irmã. Depois da segunda parte, que já conversamos um pouquinho antes, por eliminação do bispo diocesano daquela época, né? E na fidelidade de fazer pedindo a ela que fizesse a vontade de Deus, fizesse um sacrifício, que ela fosse morar num chalé, um casebre, no fundo do convento das irmãs, uma casa pobre lá, né, paupérrima. Ela com a irmã, com a filha excepcional, né? Irmã Rosa, e com uma irmã com companhia. Um casebre, verdadeiro casebre, chamado chalé, mas um verdadeiro casebre pobre, que está no fundo desse convento. Pena que já destruiu, mas tem fotografias, né, desse casebre. Lá ela ficou 31 anos cuidando dessa filha excepcional, né, junto com essa irmã. E estava no fundo da rua, onde todo dia de manhã uma irmã ficava com a menina Rosa, e ela ia todo dia de manhã assistir a missa, comungava, ia no lar, lá no convento, da igreja do convento do Coração de Maria, todo dia. E no tempo que ela ficou muito doente, aí não andava mais, ela ficou 31 anos lá cuidando dessa menina, com paciência, não sei nem se dormia, porque ela gritava muito, 4 vezes de dia, vezes de noite. Acho que aí caçou realmente a santidade que todos nós admiramos em Mãe Cecília, essa bondade, essa paciência com essa filha excepcional. Como eu disse também já antes da nossa entrevista, muita gente ia bater na porta, tinha gente que ia xingar a irmã, pensando que ela fosse uma mãe ruim, maldosa, que batia na filha, por isso que ela chorava. Não tinha nada disso, ela chorava porque era excepcional, assim que ela vivia. Chorava de dia e de noite, era colocando a mão na cabeça, rezava, acalmava um pouquinho a mão, ficava um tempinho calmo, depois começava a gritar de novo e assim por diante. Veja que sacrifício, que penitência que a Mãe Cecília fez durante esses 30 anos, que conviveu ela lá com a filha e mais uma irmã. E só ela voltou para a comunidade nos últimos anos da sua vida, que estava muito ruim, então eu voltou, a irmã, levaram uma irmã
para a comunidade de onde ela tinha saído, para cuidar deles os anos de vida. Ela acabou morrendo e a filha ainda ficou para as irmãs cuidar mais os anos dela. Ela morreu quase 100 anos de sofrimento. 98 anos ela morreu. Em Piracicaba mesmo? Piracicaba mesmo. Também. A congregação mudou depois a provincial, né? A organização da congregação sempre tem uma chamada provincial, que é que cuida de várias casas que pertencem à congregação. Como a Piracicaba não era diocese naquele tempo, a casa provincial geral da congregação foi para Campinas, né? Lá que está, portanto, a casa generalícia, a fundadora, a irmã que cuida da congregação, né? Em todas partes do Brasil. A irmã superiora geral, e com outras irmãs, a direção da congregação está em Campinas e tudo mais, né? Então, assim, mais ou menos, foi acontecer com a mãe Cecília. Então, uma coisa que a gente quer destacar bem, né? Que o Papa Beato João Paulo II, quando esteve no Brasil, beatificando a irmã Paulina, ele declarou publicamente que o Brasil precisa de santos e santas, né? Que precisa trabalhar um pouquinho mais, né? Que o Brasil tá, e começou realmente, né, muitos processos de pessoas que tiveram uma vida piedosa e santa, não é verdade? E ele também destacou que precisa santos e novos carismas, né? E muitas santas carmelitas, religiosas, já tem bastante, de carismas, novos carismas. Então, a gente gostaria de destacar para os prezados ouvintes da TV aqui. Na TV Opinião, né? TV Opinião, que destacasse um pouquinho e que de pais que têm filhos excepcionais começassem, ajudem a rezar, pedir, né, que a Sagrada Congregação dos Santos, mirada pelo Espírito Santo em todos os seus membros, apressasse o processo para começar de beatificação da Mãe Cecília, para que logo mais tenhamos uma santa piracicabana, né, e uma santa protetora de pais e mães que têm filhos excepcionais, né? Tá certo. Monsenhor, nós vamos para um rápido intervalo comercial e depois eu gostaria de conversar com o senhor sobre a visita do Papa no Brasil. Tá bom? É já após o intervalo comercial. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem.
Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue, se você agir, podemos evitar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje comigo no estúdio, Monsenhor Luiz Gonzaga Giuliani, ele que é juiz delegado do processo de canonização da Madre Cecília do Coração de Maria. E há pouco nós falávamos sobre o processo de canonização e eu vou passar aqui quais que são os endereços e o telefone para quem quiser ter acesso à oração, não é, Monsenhor? Aqui então, é no Lar Escola Coração de Maria, nossa mãe, que fica na Rua Boa Morte, 1955, e o telefone é o 3422-2218, não é isso, Monsenhor? E depois em Campinas, a sede da Casa Generalícia também em Campinas. Tá, em Campinas então é na Rua Barão de Jaguara, número 190, e o telefone é o 3232-9937. Então quem quiser ter acesso aí à oração para iniciar novena, relíquias também, né? Relíquias, orações, pode adquirir nesses dois endereços, nesses telefones, certo, né, Monsenhor? Tá. E também, uma coisa também interessante que muita gente não saiba, quando começa o processo de uma canonização de um santo, santas, a primeira coisa que se faz também, além de tudo aquilo que eu já falei, a aprovação dos bispos da província, como também a aprovação do início do processo Niquirobista, que chama da Congregação dos Santos, também aqui em Piracicaba, na sede onde morreu a irmã Cecília, aconteceu também a transação dos ossos da irmã, que estava numa erma, em frente no jardim do Lar Escola Coração de Maria. Foi retirado os restos mortais da erma, com a presença de autoridades eclesiásticas, do governo geral, dos médicos, especialistas em ossos. Eu também representei o bispo naquele dia, estava presente. Os ossos foram depois tratados, foram recolocados em uma urna de metal dourado, fixado no fundo da capela do Lar Escola do Coração de Maria, e muita gente pode visitar e rezar e pedir auxílio, socorro da Mãe Cecília do Coração de Maria, né? E que o processo, como eu já disse, iniciou em 1922, de uma sessão de encerramento solene lá na catedral, de frente de todo o povo, os fiéis, toda a congregação e assim por diante, né? Foi encerrado em 97. E assim encerrou o processo. E agora, que todos procurem Piracicaba, sobretudo, para ter uma santa piracicabana, procurem rezar, pedir à Mãe Cecília, que está lá junto de Deus, rezando por todos nós, pela sua congregação, pedindo também para que todas as mães que têm filhos órfãos, cuidam de órfãos, as casas que cuidam das crianças abandonadas, excluídas, tem um coração materno igual a Mãe Cecília do Coração de Maria, né? Ela foi, como já disse no início, ela foi mãe, né? Portanto, foi esposa, foi mãe, e depois viúva, né? Depois que ela conseguiu fundar a congregação das franciscanas do Coração de Maria. Há tantos anos trabalha em Piracicaba, região, várias partes do Brasil, do norte do Brasil, trabalhando na África também atualmente, são lá presentes na África. Então, podemos dizer, para terminar, a vida da Mãe Cecília é um dom precioso para a Igreja, pela fé, pela esperança, confiança que ela teve sempre na providência de Deus e no socorro do Coração Imaculado de Maria. Tanto é que na frente do Lar Escola Coração de Maria tem uma imagem do Coração de Maria exposta. Todo mundo que passa lá pode chegar a um quadro do Coração Imaculado de Maria. Além de ela ter
uma caridade imensa para com os órfãos, ela cuidava dos doentes. Em Piracicaba havia um leprosário lá perto da escola agrícola, todo mundo tinha medo de chegar perto, a 1 metro, não sei quantos metros longe de distância, era, de quando em quando, fazia as irmãs fazer almoço, refeições, para levar para esses leprosos, serviam os leprosos sem medo, sem nada, com todo respeito, dedicação, levava alimento para os presos da cadeia, né? E cuidado dos velhinhos, naturalmente, que ela cuida lá dos velhinhos, outros casos de acolhimento de idosos, várias partes do Brasil, lá no Paraná e outros lugares, né? Então, era uma mulher, exemplo de uma mulher forte, corajosa, como filha, como esposa, mãe e religiosa. Por isso que, repito, que ela dizia sempre, e consiga graças especiais em favor dos seus órfãos. O coração de Maria tudo proverá. Oxalá, então, com essa transmissão pela TV aqui de Piracicaba, TV... Opinião, né? Muita gente faça com que a irmã Cecília seja cada vez mais conhecida e também seja mais invocada junto de Deus, para que muitas mães possam conseguir bênçãos e graças que é preciso para a saúde, né? E muitos casos já aconteceram, foram enviados para Roma, mas, infelizmente, ainda não foi aprovado, porque Roma não aprovou, não aceitou, gente dominado o corpo pela infecção, todo o corpo infeccionado. A Santa Sé achou que não declarou como milagre. Um caso de um menino também que nasceu excepcional, não podia sem os fêmur, né? Só podia ficar deitado ou de costa, e a família rezou. Um dia encontrou o filho sentado, né? E foi para Roma ainda não aceitou como milagre ainda. E outros casos também que têm acontecido, né? E por isso, mas com esses casos que já aconteceram, deve despertar no coração de muita gente, muita fé, muita confiança na intercessão da Madre Cecília junto de Deus. Então, nós agradecemos a diretoria da TV, Sérgio Ribeiro, toda a sua diretoria, né, por essa oportunidade que nos foi dada para falar algo sobre a Mãe Cecília do Coração de Maria. Agradecemos a entrevistadora, todos que cooperaram para essa transmissão. Que a todos Deus abençoe, que Deus proteja e que Mãe Cecília lá do céu, né, por essa opinião que foi dada, né, sobre a sua vida, ela interceda junto do coração de Maria lá no céu, abençoando a TV, todos os seus diretores, todos os seus funcionários. Amém, assim seja. Amém. Muito obrigada por ter vindo até o nosso programa. Eu que agradeço, Luiz, diretor aqui do Sindicato Metalúrgico e também dos seus auxiliares e todos os seus funcionários por essa oportunidade. Monsenhor, nós temos algumas imagens aqui, antes da gente encerrar definitivamente, da visita do Papa, que eu gostaria de encerrar o programa com o senhor falando um pouquinho sobre essa visita do Papa, o que o senhor achou e dessa representação de humildade também que o Brasil pôde ver. Pedi para o Luciano colocar para a gente. Lá. Ali a gente tem o Papa, né? Passando pela multidão. O que o senhor achou da visita do Papa? É um fato muito extraordinário para o Brasil. É um acontecimento internacional, né? Brasil, a presença de milhões de jovens, podemos dizer assim, diz que presença lá teve um fala 3.200, 3.500 na presença do Papa, né? Tanto na missa dele e ontem também, né? Na missa dele. E outros milhões que andaram pelas ruas, onde andava, você viu que movimentou todo o Rio de Janeiro, espantou lá muito barulho, muita violência. Chegaram a dizer, graças a Deus que esses dias vivemos em paz aqui no Rio de Janeiro. Chegam muitas pessoas, no fim das entrevistas, chegaram a dizer, graças a Deus que vivemos em uns dias de paz. Né? O Papa representa Cristo no meio de nós, né? É outro Pedro no meio de nós, e a sua humildade, o seu acolhimento a todas as pessoas. Ele tem um amor todo especial pelas crianças, pelos doentes, né?
pelos idosos, que ele mais acolhia com atenção, abraçava e beijava e abençoava, né? E ele, a turma como diz os guardas, aquela segurança, passaram cortado com ele, né? Ele nem ligava para essas coisas, tanto é que ele, aquele veículo, né? Que o Papa usa, sem vidro, sem nada. O Papa móvel, né? O Papa móvel, né? Não queria vidro, sem nada. Eu queria estar em contato com o povo, jogava as coisas para ele, presente lá dele, não sei o que jogava. Bandeira daqui, bandeira de lá. Eu sei que ele levou umas malas de muita coisa. Né? E ganhou muita coisa, úteis também que ele ganhou. O Papa sempre ganha nessas viagens. O que ele faz? Lá tem uma organização em Roma, né? Que ele entrega tudo lá, tem umas irmãs que cuidam e o Papa sabe pela organização da igreja onde a igreja está precisando de socorro, onde é na igreja que está na China, lá perseguida pelos comunistas, a China, né, na Ásia, na África, muitos lugares, o que a igreja está precisando, então eles organizam, o que ele recebe de presente, cálice, coisa para a missa, livros, às vezes enxovais, roupas, lençóis que dão de presente para ele e distribui para essas entidades católicas do mundo inteiro, né? Então o Papa realmente deu um bom exemplo para todos nós, até para os políticos, né? Que ele, né, ídolo do poder, que ele combateu muito. O mundo de hoje, né, está meio sem Deus, porque o ídolo do mundo de hoje, da sociedade de hoje, não de tudo, mas de uma boa parte, sobretudo da Europa, ele fala, o ídolo do poder, ídolo da riqueza, ídolo do dinheiro, ídolo do prazer, que são mais atrás dessas coisas do que de Deus. Por isso que ele chegou dizendo, não vos trago nem ouro, nem prata, que eu vos trago é Jesus Cristo, né? Isso que ele declarou publicamente. Ele queria trazer Jesus Cristo, pôr mais Jesus Cristo no coração dos jovens, né, do mundo inteiro, e de todos que haveriam de participar, portanto, das suas mensagens, das suas pregações e das suas falas, que ele fala bastante, coitado, quantas vezes por dia, não é verdade? Ontem mesmo tem um dia cansativo, né? Depois de quase 2 horas de missa lá, fala, depois teve encontro com as autoridades todas políticas do Brasil, depois outro encontro com os voluntários de várias nações, de estrangeiros e brasileiros, que se colocaram ao serviço da jornada, né? Depois a despedida no aeroporto, mais discurso com autoridades presentes, aquela coisa mais toda. Entrevista, né? Assim ele deu um exemplo de humildade, desapego de poder, das coisas do mundo, né? E querendo uma igreja mais aberta, mais fraterna, mais acolhedora. Ele quer que a igreja seja mais amiga dos pobres, dos doentes, dos sofredores, isso que ele bateu muito, e que todos nós, padres, todos nós católicos, aprendamos as lições que o Papa deixou para todos nós, para todo o Brasil, para o mundo, que uma vez que muitas TV Vaticano, muitas TV estrangeiras, todos estavam ligados aqui no Brasil, participando da Jornada Mundial da Juventude. E o que foi admirável também, o sacrifício dos nossos jovens, né? Na praia fria, perto do mar, a maioria ficou lá dormindo, depois da missa, para participar da vigília da noite e depois ficar lá até participar da missa do dia seguinte às 10 horas. Os jovens são assim, quando são bem motivados, bem formados, são capazes de tudo. O maior sacrifício, a maior renúncia, eles são assim, são mesmo entusiasmados. Tenho certeza que ninguém ficou doente, ninguém se arrependeu da presença e que todos saíram bem animados, esperando que todos os jovens, portanto, saindo dessa Jornada Mundial da Juventude, não só do Brasil, de outras partes do mundo, saiba levar com entusiasmo, com alegria, a mensagem de Cristo, um Cristo que nos ama, Cristo que deu a vida por nós, que sacrificou por nós, espera que todos nós acolhamos a sua palavra, acolhamos realmente o seu amor, vivendo na sua graça, na sua amizade, longe de todo mal,
de todos os perigos, todos os males, e tantas violências, de tantas drogas, de tantas coisas ruins, que faz com que os nossos jovens percam o sentido da vida, né? Percam o sentido de ser cristão, de ser filho de Deus, ser irmão um dos outros. Amém. Assim seja. Amém. Muito obrigada, Monsenhor. Amém, amém. Uma excelente tarde para o senhor e obrigada por passar essa mensagem para a gente. Eu que agradeço a sua atenção, o tempo que... Não sei se eu atrapalhei um pouquinho para chegar. Não, está ótimo. Aí começa num esquema, depois cai no outro, vai e volta. Então nós vamos encerrando o nosso programa com algumas imagens ainda do Papa e amanhã nós nos encontramos aqui na TV Opinião. Até mais. Tchau. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.